Boa tarde e boa noite, né? Boa tarde para meus queridos alunos da turma de Políticas Educacionais, manhã URCA e noite URCA no nosso curso de Letras. E, iniciando a nossa primeira videoaula, eu queria deixar logo uma reflexão para vocês. Essa reflexão você encontra no livro chamado A Sorte Segue a Coragem, do professor Mário Sérgio Cortella. Diz o seguinte a reflexão: a ocasião faz o padrão. O esforço vão, indivíduo nenhum, pode ir de encontro à época em que nasceu. O tempo é um rio que leva ou que afoga. Nele se nada, nele ninguém manda. Os grandes homens de que fala a história foram os que entenderam bem o seu tempo. Não amanhece porque o galo canta. O galo é que canta porque amanhece. Vamos começar pensando isso depois de se pensar que a ocasião faz o padrão. E, conforme já anunciado, nós vamos hoje tratar de um tema óbvio. Eu sei que para alguns pode parecer cansativo, para outros oportunismo, para outros fuga no tempo, mas para nós educadores, para nós professores, alunos, academia, todo tema é importante, todo tema que atinge a nossa sociedade, todo tema que diz respeito à nossa sociedade, todo tema que diz respeito à nossa vida. O ano passado, no auge da pandemia, edição 1, como quer a nossa mídia, nós escrevemos um artigo, na verdade um artigo de jornal, não um artigo científico. Um artigo que demanda pouco tempo, porque ele tem pressa de ser publicado. Nós fizemos um artigo para uma revista especializada, mas não foi publicado ainda, com esse mesmo tema. Esse aqui foi mais ou menos um resumo jornalístico, né, em forma de crônica talvez, sobre o artigo que nós escrevemos sobre aquele momento inicial do isolamento social, da pandemia, né, o ano passado. Esse artigo nós chamamos de Leitura sobre Tempestade, foi publicado na imprensa local aqui do Cariri. E nesse artigo nós tratamos exatamente de um primeiro momento, por isso que essa aula vai ter momento 1, momento 2. No primeiro momento, nós nos posicionamos como professor. E qual é, para nós professores, a nossa grande função na estrutura escolar, seja universidade ou não, de um modo geral? Nossa grande função é fazer a leitura dos temas. Temas acadêmicos, temas científicos, temas artísticos, literários, pedagógicos e especialmente tratamos de leitura. Leitura do mundo e leitura de mundo. E nesse artigo que nós escrevemos ano passado, que vai dar o nosso mote nesse nosso primeiro encontro, nós falamos exatamente de um aspecto que nos trouxe a pandemia para dentro desse artigo. Daí o título, Leitura sobre Tempestade. É claro que o tempestade aqui já está claro que é uma metáfora para esse período que ainda estamos vivendo, apesar de já termos vacina, termos tratamento, protocolos e orientações. Nesse momento que eu gravo essa aula, o Ceará está em lockdown. Como já foi dito, não só por mim, mas por várias pessoas, até por vocês mesmos que estão nos ouvindo, nunca tínhamos vivido tempos tão sombrios. Em todos os setores como política, administração, finanças, educação, saúde, todas essas áreas foram atingidas profundamente, como a nocaute pela pandemia. E automaticamente, ao lado dessas áreas, nós tivemos problemas no aspecto
psicossocial, espiritual. Temos isolamento, quarentena, pandemia, lockdown, termos que passaram a fazer parte do nosso vocabulário, dos nossos dicionários, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Esses são assuntos da moda, que mesmo depois que atravessarmos esse mar, essa tempestade, como eu coloquei aqui no texto, nós vamos falar muito sobre isso. Vai depois caber aos historiadores, aos sociólogos, antropólogos, pesquisadores, cientistas, poetas, romancistas, curiosos, estudarem o que aconteceu, estudar o que está acontecendo, fazer uma leitura mais condizente, porque no momento que estamos vivendo, toda leitura é precipitada. É necessário, mas é precipitada, porque estamos no calor da hora. E sempre que há um distanciamento do tema, a gente consegue refletir melhor e talvez daqui a um ano se tenha uma outra explicação para esse momento que estamos vivendo. E estamos enfrentando já com algumas vitórias, mas a guerra ainda não foi ganha. Falta ainda o dia D, falta ainda a invasão da Normandia. Então, as palavras isolamento, quarentena, pandemia, lockdown, são palavras e assuntos da moda, que nos incomodam, mas que nos fazem refletir e buscar caminhos. Em especial, nós que tratamos com a palavra, com a escrita, com o elemento pedagógico, com o elemento literário, artístico, na universidade ou em qualquer outro espaço educacional. Mas eu vou deixar, como eu coloquei aqui no artigo, eu vou deixar de lado, pelo menos por enquanto, esses assuntos para os especialistas. Vocês podem encontrar diversas revistas, científicas ou não, jornais diariamente, seja na rede social, seja na imprensa escrita, televisão, rádio e todos os meios de comunicação hoje mais conhecidos como Facebook, Instagram, Twitter e outros. Iremos encontrar nesses meios mais informações sobre pesquisa, sobre as variantes do vírus, sobre medicações, sobre protocolos, enfim, toda essa demanda que a gente tem que ir ao encontro para tentar entender e sobreviver a todo esse período. Vou levar o meu barco para a área mais específica, para o porto mais seguro. Vou levar a nossa conversa de hoje para um campo que vai ser muito útil nessa disciplina política educacional, noite e manhã, como também na outra disciplina que eu leciono na UFCA, que é o aspecto, que é a área da leitura. Não sei se vocês lembram, que assistiram a nossa live há alguns dias, que nós encerramos falando sobre isso. A importância da atualização, da leitura, da boa leitura, de ultrapassar até mesmo a nossa área de atuação comum. No meu caso aqui, professor universitário do curso de letras, né? Vocês, professores, alguns pais, algumas mães, outros ainda filhos, aprendendo nesse novo mundo para preparar-se para entrar numa nova era. Quem sabe uma era mais consciente do papel da consciência, do papel da ciência, do papel da espiritualidade, do papel da leitura, do papel da política com P grande, com compromisso não partidário, uma política com P grande no sentido amplo, que vamos falar sobre isso depois, em nossas aulas, daqui a alguns dias. Então, tudo isso é importante, mas no nosso caso de hoje, eu quero tratar especialmente da leitura. A leitura tão maltratada, tão incompreendida, tão mal utilizada, tão subnutrida, tão complicada do ponto de vista da compreensão nossa, como professor, como aluno, tão necessária ao nosso dia a dia na academia. E essa leitura tão maltratada em tempos idos, recentes, ganhou agora, de março de 2020, no Brasil estou falando, né? Março de 2020 para cá, ganhou uma importância singular
nesse contexto inquietante e também novo para todos nós. Eu estou aqui, por exemplo, com algumas coisas que a gente pode mostrar, né? Pode identificar, cercado de livros, cercado de textos, cercado de material didático, cercado de material tecnológico, mas a leitura, sem dúvida, é fundamental. Não importa aqui qual é a sua área de atuação, seja teologia, sociologia, filosofia, psicologia, letras, ciência, astronomia, neurociência, a leitura é a ferramenta fundamental em qualquer momento da história. E nesse momento, como eu citei, inquietante, novo para todos nós, a leitura passou a ser fundamental e passou a ser companhia inseparável de cada um de nós, principalmente quando somos chamados, não sei nem obrigados, somos chamados a nos recolher em nossos apartamentos, em nossas casas, em nossos guetos, em nossos escritórios, em nossas empresas e em nossas mentes e corações para enfrentar, para diminuir o impacto do vírus tão citado agora em cada momento que a gente vive e percebe a presença da palavra como talvez a mais citada nos últimos anos, que é Covid-19 e suas variantes. Então veja bem, usando a expressão do Vinícius, eu diria, de repente, não mais que de repente, os livros, os escritores, os poemas, os romances, os contos, as crônicas passaram a ser assunto comum nas redes sociais e passaram a ser, acima de tudo, companheiros de viagem de todos nós. E que viagem! Há um ano, nesta data, há um ano, 3 dias a mais, a menos não faz diferença, há um ano, eu e meu filho Ulisses gravávamos a primeira aula para o curso de letras da minha disciplina na época, literatura portuguesa. E eu dizendo a mim mesmo, logo, logo isso vai passar. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, tudo isso passa. Vai passar, vai passar. Mas a gente não imaginava que demorasse tanto a passar, né? Mesmo com o avanço da tecnologia, da biotecnologia, da ciência, da medicina, parece só uma coisa não evoluiu. Foi a política partidária não evoluiu. Parece que a política como um todo, em especial os homens públicos, não evoluíram. Há exceções, muitas exceções, mas essas muitas são poucas, porque realmente o desencontro da informação, o bate-boca de esquina, a discussão no jornal parece ser mais importante do que a ação política diante desse acontecimento ou desses acontecimentos. Então, nesse contexto todo, os livros passaram a ser companhia. É claro que eu me refiro aqui a livro não em formato, não nesse formato único que vocês conhecem, nós conhecemos, mas eu falo no e-book, eu falo nos e-mails, eu falo no Facebook, eu falo no Instagram, eu falo no Twitter, eu falo, digamos assim, nos sites, nos blogs, né, nos blogs, eu falo em todos os tipos e gêneros que nós conhecemos, seja escrito, oral, em qualquer campo específico, seja digital ou convencional, ou natural, como se chama, né? Papel, livro convencional. Então, além disso, nós entendemos, nós percebemos que a necessidade de contato com a leitura, de contato com o livro, foi fundamental, inclusive, para 2 áreas específicas. Saúde, claro, e educação. Saúde e educação. E aqui, quando eu falo saúde e educação, eu envolvo governo, eu envolvo
políticas públicas, eu envolvo escola, eu envolvo universidade, eu envolvo graduação, pós-graduação, pesquisa, eu envolvo ciência, eu envolvo todos os outros campos da vida humana necessários à sobrevivência do homem sobre a terra. Então, isso foi uma constatação óbvia, clara, precisa. E além disso, também percebemos que os gêneros foram e vão além dos citados. Por exemplo, nessa disciplina, iremos trabalhar com esse tipo de texto. Texto, por exemplo, informativo, texto crítico, texto que retrate as leis brasileiras da educação, a Constituição, a LDB, os PCNs, o formato do Enem, o ENAD. Esses textos são convencionais, nós sabemos, né? Porque são os textos que a gente usa no nosso cotidiano escolar e acadêmico. Mas nesse período, de março de 2020 para cá, também tivemos uma grande diversidade de gêneros avultando em nossas mesas, camas, quartos, hospitais, praças e ruas. Que, aliás, lugares que a gente tem conhecido pouco agora, né? Vamos sentir saudade, depois vamos querer reencontrar o parque, o zoológico, o museu, a escola, os templos. Porque nós recuamos para dentro de nós mesmos e deixamos lá fora o mundo externo que a gente conhecia ou dizia conhecer. Então, nós trouxemos para nós também, nesse momento, gêneros como autoajuda. Nada contra, nada contra. Existe a autoajuda e existe autoajuda. Até porque autoajuda significa ajuda de si próprio. De si próprio. A maior ajuda ela é pessoal. Não é de nenhum guru. Não é de nenhum escritor. Então, existem livros de autoajuda muito bons. Existem aqueles que seguem sua moda para vender, para ser best-seller. Não tem nenhum preconceito com isso aí, não. Livro de psicologia. Eu conversei com um amigo meu, terapeuta, no auge da pandemia. Ele preocupado, e eu dizia, se prepare, porque filas vão formar em sua porta. Isso que é isso? Vamos. Porque depois da pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia e depois dela, os psicólogos, os psiquiatras, os analistas, os espiritualistas, eles serão chamados para tentar nos trazer de volta a nós mesmos, né? A nossa interioridade, ao nosso interior mais profundo, cada um na sua área. De repente você procura um pastor, o outro procura um psicólogo, o outro procura Freud, o outro procura um filósofo. Então temos que respeitar isso. Cada um quer procurar encontrar, digamos assim, a semente para que germine na sua vida. Vamos respeitar isso. É o mundo que estamos vivendo hoje. Temas como a educação. A educação passou a ser prioridade, porque agora os nossos alunos, vocês e eu, estamos aqui diante de uma ferramenta digital nos comunicando. E nesse espaço de tempo, eu precisei fazer correção de TCC, dissertação de mestrado, artigos dos alunos, redações dos alunos, questões bônus dos alunos. Então, a educação precisou fundamentalmente de obras, e mais do que obras, de ferramentas que unissem as duas pontas, o professor e o aluno. E nessas duas pontas vai aparecer no meio um outro elemento para completar agora a transição, o caminho, a família. Quantos pais eu vi, quantas mães, quantos alunos diziam para mim, agora, além de ser aprendiz, eu também tenho que ser professor. Eu também tenho que me tornar professor, além de pai e de aluno. Por quê? Porque o afastamento social físico, o contato físico, nos levou ao contato visual. Então, livros sobre educação, esses bombaram a expressão popular, bombaram na internet. Mário Sérgio Cortella, por exemplo, que eu citei aqui, né? Vou até relembrar para vocês, são 2 livros, mas eu estou só com um deles aqui. A Sorte Cega a Coragem, Oportunidades, Competência e Tempo de Vida. Um professor, um filósofo, né? Que todos nós conhecemos,
que foi muito citado em palestras, em lives. Quantas lives de educação? Eu até deixei de participar porque eram tantos convites que eu não sabia mais como me posicionar, né? Porque coincidia o fuso horário, né? E eu não consegui atender a todo mundo, né? É claro que quando eu falo educação aqui, eu falo no aspecto pedagógico, no aspecto didático, no aspecto literário, no aspecto científico, em todas as áreas que vocês possam imaginar. Então a educação foi um gênero bastante requisitado, e será mais ainda, nesses novos tempos. Sexualidade. Nossa, gente, de repente você ficar um ano na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama, na mesma rede, no mesmo espaço, você passou a desconhecer a si mesmo e ao outro. E aí vem aquela busca freudiana de descobrir, de tentar entender, de tentar se reencontrar, de tentar se rever e ver que não bastava só a sexualidade, tinha que ter algo mais, uma essência para segurar o relacionamento, né? A religião, não sei se vocês perceberam, o crescimento sem precedente de lives, de palestras, de cursos, de eventos envolvendo todas as religiões. Budismo, cristianismo, islamismo, confucionismo, religiões afro-brasileiras, para citar algumas, para a gente não perder muito tempo e ser injusto com algumas pessoas. Então, as religiões passaram a ser também chamadas para o palco da vida, né? Porque as pessoas dizem assim, e agora o que é que eu faço? Estamos impotentes diante de tudo isso. É tanto que nesse artigo que eu escrevi, que eu estou usando como fonte para o nosso trabalho de hoje, eu citei nesse artigo, no encerramento, depois vão receber esse artigo de forma sintética, vou publicar no Instagram, mais uma vez, no Face, no Twitter, e vou mandar para vocês o artigo, vocês, meus alunos que estão nos assistindo aqui. Tanto que no artigo eu citei um texto do inconfundível heterônimo Álvaro de Campos, acho que vocês devem conhecer, Tabacaria, do Álvaro de Campos, onde ele diz, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janela do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem eu sou, o que saberiam? Então eu coloquei esse fragmento do Álvaro de Campos para demonstrar a ligação da leitura com a tempestade, que eu usei esse termo metafórico para associar esse período, né? É uma tempestade, e também para mostrar a inquietação, a complexidade que estamos vivendo e nos sentindo impotentes diante disso que está acontecendo. Então, isso foi esse adendo para mostrar como a leitura, no caso aqui literária, poética, foram das mais usadas nesse período e quando sendo usado nesse período. Mário Quintana, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Drummond, Patativa, né? E até o Paulo Coelho, o Paulo Freire, né? Que vai ser citado muito em nossas aulas aqui, Paulo Freire, que aliás este ano, seu centenário, né? Vamos pensar um evento depois online sobre esse tema, né? Junto com a Ariane Suassuna, vamos repensar isso depois, vamos ver se a gente consegue organizar, né, a nossa mente para, quem sabe, no final do ano, é um evento que une as duas pontas, a arte e a educação, né? Então, além de temas como esse, de textos como esse, gêneros como esse, eu podia citar vários outros, mas a lista vai longe. Paremos por aqui. Por que parar por aqui? Porque trechos como esse que eu citei, do Álvaro de Campos, para quem quer logo entender a outra disciplina que eu vou trabalhar amanhã, ele é um heterônimo de Fernando Pessoa, é um poeta criado por Pessoa para expressar um outro modo de ver o mundo. Então, trechos como esse foram inúmeras vezes lidos, declamados, relidos e continuarão a ser em
enquanto vivemos esses tempos duros, duros é verdade, mas que muitos ensinarão, como nos ensinaram esses versos do poeta Álvaro de Campos. E aí, eu vou agora para aquelas obrigações cotidianas que nós temos que entender que elas existem, né? Nada de graça. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço, né? Meu pai sempre dizia o seguinte: tudo tem um preço. Até mesmo para você ter coragem tem um preço. Tem que passar pelo medo. Passar pelo medo. Atravessar o Rubicon, né? Usando aqui o famoso texto da nossa literatura, né? Então, assim, a nossa palavra vai se aproximando do final agora. E eu gostaria de, antes de agradecer a vocês pela presença, eu sei que vocês vão assistir esse texto meu amanhã pela manhã e à noite. Estou gravando agora, são exatamente 5 horas e 30 minutos aqui na Chapada do Araripe, nosso querido Cariri, onde nós moramos, né? E daqui estamos vendo o mundo através das mídias, das leituras, dos jornais, da internet. Eu vou começar logo a trabalhar com vocês como professor agora, né? O palestrante sai e entra o professor, né? Que vai chatear vocês, para o bem de vocês, para o meu bem, pela minha consciência. Como eu disse na aula inaugural, naquela nossa live, a cada aula vai ter uma questão bônus. Você vai respondendo, você pode responder, inclusive, já amanhã no canal, no canal já responde, no canal. Para garantir mais ainda, manda para o WhatsApp se quiser a resposta. Mas eu queria que fossem respostas curtas, 5 linhas. Então, para que você marque presença da aula, você curte a aula e você comenta dizendo o quê? Eis a minha questão bônus respondida. Então você coloca lá e vai responder essa questão bônus, que é uma questão muito pessoal. É tão pessoal que ninguém vai dizer que não pode responder, porque não precisa pesquisa. É uma experiência sua. Queremos com essa questão bônus saber de você como vai sua vida, né? Como anda sua vida, como foi sua adaptação a essa nova vida, em especial essa vida virtual, com abraço virtual, com aula virtual e com sentimentos remotos. Então, muita atenção. Se quiser copiar, você copia, que é bom. Se for como eu, tudo eu copio, né? Mas se não quiser, ouça bem, ela fica gravada a aula, vai gravada a questão, e você já pode mandar para mim logo após terminar a aula. Aliás, eu recomendo, assistiu a aula, dê logo uma curtida, né? Mostre que você está vivo, que você está presente, que você está disposto a caminhar, né? Como a gente viu na aula passada, colocar o pé na estrada, né? E aí você responde essa questão. Muita atenção. Eu vou ler com calma para você perceber. Como eu disse, pode copiar ou pode responder já direto lá no nosso canal no YouTube amanhã. A questão é a seguinte: qual? Eu digo qual, porque se eu dissesse quais, você ia fazer um TCC, você ia fazer um quadro de aviso. Eu não quero, eu quero coisa rápida, 5 linhas. Até porque vamos subindo aos poucos, vamos começando da semente, né? Da semente de mostarda, ela vai crescer depois. Então a pergunta é essa: qual a maior dificuldade? A maior. Mas Flávio, eu tive 3 maiores, eu tive 100 maiores. Aí você vai tentar resumir. Mas eu quero uma. Se não puder, pelo menos 3 maiores, uma tá bom, já dá pra gente ter uma noção e poder conversar sobre isso depois em outras aulas. Qual a maior dificuldade que você encontrou a partir do momento em que aderiu às aulas remotas? Se você matriculou na disciplina, se você fez sua matrícula na URCA, se você assiste a essa aula agora, é para você essa questão. Se você
faz tudo isso que eu estou dizendo aqui, é porque você aderiu às aulas remotas. Google Classroom, WhatsApp, Twitter, Instagram, né, YouTube, não importa qual. Se você aderiu, você está presente agora e vai responder a essa questão. Respondendo a questão em 5 linhas. Seja sucinto. Porque o importante é que eu possa depois tirar um resultado, uma margem de informação e depois comentar, socializar. Socializar com os colegas. Às vezes a mesma dificuldade, às vezes a mesma dificuldade. Às vezes são diferentes, dependendo do local, da idade, da experiência. Pessoas que hoje com 9 anos, como minha filha Marina, por exemplo, dominam a internet. Né? Já eu tenho um parente meu como tio João não sabe nem ligar o computador. Ainda quer usar a tabuada no caderno. Tem que respeitar, né? Então, o João tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, até eu ligo para ele e ele não sabe onde coloca o telefone. Acontece ainda, né? Acontece ainda, tem que respeitar. Mas vamos lá vocês agora. Qual a maior dificuldade que você encontrou a partir do momento em que você aderiu às aulas remotas? Comente isso em 5 linhas. Professor, eu só venho 10 linhas. Ótimo! Eu quero que vocês inicialmente respondam nos comentários do canal no YouTube. Que eu vou lá, tá? Vai ser já como se fosse uma frequência sua nessa aula de hoje. Uma frequência. Depois, se você quiser mandar para mim no WhatsApp, pode mandar. Anotado. É bom sempre ter um caderno. É claro que vocês vão receber ainda esse material didático que eu tenho aqui em mãos, né? Esse material que tem os slides da disciplina. Não se preocupe, vou mandar para vocês. Receberão de modo virtual esse material que eu tenho aqui em mãos, né? Se for usar um livro também, eu vou indicar o livro virtualmente para facilitar o nosso trabalho. Então, essa questão bônus ela vai sendo acumulada, né? Vai sendo acumulada. Quando nós chegarmos no final da disciplina, vamos abrir a porta da esperança. Professor, respondi só a 5 questões bônus. Professor, não respondi a nenhuma. Professor, respondi a todas. Professor, respondi a todas e transformei num artigo excelente. Cada um dá o que tem e o que pode. Mas o ideal é que, pelo menos, você respondesse a 50% das questões bônus. Porque elas podem ser uma espécie de revisão de cada aula que a gente trabalhou com você. É claro, vai ter o artigo maior, claro que vai ter um trabalho maior futuramente, mas inicialmente, quem é fiel no mínimo, vai ser fiel no máximo. Por quê? Porque se você deixar para responder amanhã, depois, no próximo mês, talvez você não consiga mais, vai acumular disciplina, né? Vai acumular aula, vai acumular trabalho. Pessoal do 7º semestre, do 8º semestre, TCC, colação de grau, estágio. Então, de repente, você vai, né, como diz o Mário Sérgio Cortella, você vai esquecer que a sorte segue a coragem. Né? Livro que eu citei para vocês já aqui, já como indicação de leitura. Né? Repito, leitura. Eu vou sempre indicar um livro para que vocês podem ir lendo, que podem enriquecer a disciplina. Esse é Mário Sérgio Cortella, professor e filósofo. A sorte segue a coragem. Oportunidades, competências e tempos de vida. Um livro que eu acabei de ler na pandemia. São 2 volumes, eu li e foram muito úteis nas minhas aulas, nas minhas experiências de vida como professor. Então, aproveito agora para desejar a vocês um bom início de semana, uma boa primeira aula e que vocês não esqueçam daquilo que ficou gravado em nosso primeiro contato naquela live. Já estamos com o pé na estrada. Qualquer dia a gente se vê presencialmente. Sei que nada será como antes, amanhã. Que notícia você dá dos amigos? Que notícia você dá de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã, estamos resistindo na boca da noite, um gosto de sol. Muito obrigado e até a próxima aula. Abraço a todos.